Nos esportes americanos é comum que as ligas premiem o jogador que mais evoluiu naquele determinado campeonato. Na NBA, o prêmio é conhecido como Most Improved Player of the Year, MIP, e na NFL é conhecido como Comeback Player of the Year. Se existisse algum prêmio nessa linha no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que o vencedor da edição 2025 seria o John John do Red Bull Bragantino. O meio-campista chegou na equipe de Bragança Paulista na metade da temporada passada, se destacou como um dos atletas que ajudou na arrancada do clube interiorano contra o rebaixamento, e nessa temporada ele assumiu o status de protagonista, assumiu a camisa 10 do clube de Bragança, foi o melhor jogador do Bragantino no Campeonato Brasileiro, numa campanha que não foi tão surpreendente, né? O Bragantino terminou ali na nona colocação. Teve um primeiro turno melhor do que o segundo ele dá uma arrancadinha ali com o Wagner Mancini, mas independente do resultado coletivo, individualmente o John John foi muito bem, evoluiu demais, e aí eu vou tentar trazer aqui com estatísticas as provas dessa evolução, porque que para mim ele é o atleta que mais se consolidou no futebol brasileiro em 2025. Bem, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês são os dados em relação à primeira temporada dele, que é 2023, e a primeira temporada que ele está no Bragantino, que é 2024. Estou usando dados do Campeonato Brasileiro, e aqui a gente já percebe que, primeiramente no mapa de calor, que ele era muito mais um ponta do que um meia, né? Ele até descia aqui para a linha intermediária, mas ele ficava muito mais pelo lado esquerdo, e já em 2024 ele já distribuía melhor o jogo, o nível de ações dele também no lado direito do campo era maior. E aí a gente vem para as estatísticas brutas, onde tudo é melhor, porque principalmente ele teve um espaço amostral melhor, né? Ele, pelo Palmeiras, que é a temporada de 2023, ele foi até uma reserva muito utilizada pelo Abel, e a minutagem comprova isso, né? Ele tem só 45 minutos de média, o que dá um tempo por partida. Ele foi um cara que entrou muito, que a torcida criticava muito, porque ele não conseguia desempenhar no nível da galera que ele substituía, que no caso era o Rafael Veiga. Do outro lado, a gente já viu os números dele no Bragantino. Ele não jogou o brasileiro inteiro pelo Bragantino, ele pertenceu ao Palmeiras ali quase o primeiro turno inteiro, mas como ele atuou pouco com a camisa do Palmeiras, eu faço análise de que os dados não são tão contaminados assim pela passagem dele no Palmeiras. E aqui a gente já vê, né? São nenhum gol contra três, ele dá quatro assistências contra uma, melhora o número de assistências esperadas, dá mais passes longos, o número de cruzamentos é parecido e tal, mesmo número de chances criadas. Mas a gente vê que ele já começa a se tornar um jogador mais efetivo, tá driblando mais. Aqui tem um número que é pior, né? Que é perda de passe de bola. Mas é porque ele tinha mais a bola nesse ano, então espaço amostral, né? Quando você tem mais espaço amostral, a tendência é que esse tipo de coisa aconteça mais. E aí a gente passa para os números de 2025, aqui à sua esquerda, para 2024 à direita, um monte de 2024 à direita mesmo, nesse outro comparativo, e aí a gente vê as melhoras, né? De 62 ele salta para 84 minutos por jogo, é quase um jogo inteiro. Disputa mais jogos, né? 34 contra 21. Tem mais do que o dobro de minutos. E, cara, gols é um absurdo, né? Ele faz 10 gols nesse campeonato. Estou usando dados do Campeonato Brasileiro. Faz 10 gols no campeonato, supera a média de gols esperados, finaliza mais por jogo, tem o mesmo número de chances perdidas. E aqui no mapa de calor dá pra ver que ele se consolidou como esse meia ponta, né? Esse meia aberto, que é uma posição tradicional do nosso futebol, porque ele continua circulando para todo o campo, dá pra gente ver isso, mas ele deu uma concentrada na zona do lado esquerdo e no meu espaço entre a zona central e o lado esquerdo. E ele faz muito isso porque ele joga com o Juninho Capixaba, geralmente ali pela esquerda. O Juninho Capixaba é um atleta que gosta de ter o corredor, então o Seabra e principalmente o Mancini escalavam muito ele como o ponta no momento sem bola, né? Ele era o jogador que acompanhava lateral, fechava a linha de fundo. Mas quando o Bragantino tinha a bola no momento ofensivo, ele baixava mais para o meio para arrastar a marcação, para se associar, e dava corredor para o Juninho Capixaba fazer ultrapassagem. Nessa temporada de 25 a gente consegue ver muito bem essa movimentação dele no mapa de calor. Nos passes, a gente vê também que, cara, teve um crescimento inacreditável, né? Tem quase o dobro de assistências em relação à temporada passada. Tá dentro da média de assistências esperadas. Criou o triplo de grandes chances em relação à temporada passada. Acertou mais passes longos, buscou mais o cruzamento. Foi um jogador
mais driblador. Então, assim, se já tinha uma evolução evidente da primeira temporada dele pelo Palmeiras, primeira temporada que ele teve sequência, em relação à primeira temporada dele do Bragantino, nessa temporada que é uma temporada de afirmação, ele vai incrivelmente bem nesse quesito. E aí eu venho trazer agora uma lista de números individuais de conquistas do John enquanto atleta, para a gente ter noção do quão impactante ele foi pro Bragantino. Ele tá entre os melhores meias e pontas do Campeonato Brasileiro. Eu coloco entre meias e pontas porque eu estou usando como base de dados o SofaScore e tem alguns pontos que o SofaScore considera como meia. Um exemplo é o Ryan do Vasco. Então eu decidi ser generalista até para ser justo com o próprio John, que ele não é aquele meia centralizado, né? Ele cai da ponta para o meio, então acho bom a gente dar esse contexto. Mas nisso, ele é o quarto meia com mais gols no campeonato, com 10. Ele é o quarto em assistências, tem 7. Ele está no top 15 dos que mais finalizam, finalizou 51 vezes no campeonato. Mas ele é o oitavo em taxa de conversão. Ele converteu 19,61% das suas finalizações. Ele é o primeiro em dribles certos, com 86 dribles totais, tendo um aproveitamento de 54,78% dos dribles tentados. Terceiro em grandes chances criadas, né, que é aquelas 15 que a gente já falou. O décimo em passes certos no último terço do campo, o que para mim é um dado que fala muito sobre a temporada do John, porque a gente vê muito meio que se orgulha de, tem X% de passes certos, tem tantos passes certos, mas muitas vezes passe para trás, passe no próprio campo, passe lateral. Então o John é um cara que estava ali no último terço do campo, que é a zona do campo principal, né, que é a zona de finalização, distribuindo o jogo, se apresentando, não se escondendo, evidenciando que ele realmente é o protagonista dessa criação do Red Bull Bragantino. Ele é o oitavo em passes longos certos, né, 78, com média de acerto de 60,98%. O segundo em passes decisivos, então são passes que te deixam mais próximo da finalização, que te tiram da pressão, que te desafogam. Então ele deu 95 passes considerados decisivos pelo SofaScore. Ele é o segundo jogador com mais cruzamentos totais, 56%, com 32% de aproveitamento. Não é um aproveitamento tão bom, mas o aproveitamento de cruzamento geralmente é mais baixo, porque a tendência é que o zagueiro consiga tirar a bola. E ele também é um sexto entre os meias e pontas a sofrer mais faltas, com 64. A gente vem para uma tabelazinha da Opta, em parceria com o Football Reference, que compara os números do John com outros atletas de características similares e posiciona ele entre colocações do mundo, né? Então a gente tem aqui em bege os números dele com a posse de bola, em azul os números dele em ações ofensivas, tá meio rosa, mas aqui tá dizendo que é vermelho. Os números dele em ações defensivas. Então, isso aqui é dentro de jogadores no mundo que tem um perfil de jogo parecido com o dele, e a Opta faz esse recorte, e aí ele se mostra um grande criador, porque ele está entre os 7% melhores meias esquerdas, pontas esquerdas do mundo em criação de chutes. Ele está entre os 21% com mais assistências esperadas. Ele está entre os 31% que mais tentam passes. Ele está entre os 14% de mais passes progressivos. E ele está entre os 3% do que mais tem dribles progressivos. Esse successful take-ons é aqueles dribles quando o cara ele tá sendo constrangido, né? Ele tá sendo pressionado e ele consegue passar pelo adversário driblando, sem ser tabela, sem ser ações sem bola. Realmente ele contra o marcador, ele consegue na habilidade na categoria esperar o marcador. E aí mostra que ele é um jogador realmente muito ofensivo, um jogador que busca finalizar jogadas, está buscando sempre o gol. Esses dados da Opta também revelam isso pra gente e complementam aquilo que a gente discutiu no SofaScore. E aí, trazendo um pouco do estilo de lance dele, o Eduardo Barton, do Futebol e Tática, ele trouxe uma análise curtinha no Instagram dele, no Shorts, que falava sobre o estilo de drible do John, né? O John é um cara que ele consegue girar com a bola para cima dos marcadores, ele consegue gerar espaço às costas, e aí eu acho que fala muito desse successful take-ons e dos passos progressivos, né? Ele é um cara que está sempre buscando o gol adversário, é um cara que está sempre tentando sair
na frente do adversário, então é um cara de jogo muito direto, um cara que me agrada bastante, que pra mim evoluiu demais nessa temporada. E aí o John John tá no Red Bull Bragantino, saiu um pouco mal ali do Palmeiras, porque realmente não chegou a render. E aí eu acho que o ambiente do Red Bull Bragantino, de ser um time com menos pressão, de ser um time com a torcida que pega menos no pé dos jovens jogadores, até porque o elenco, em sua maioria, é formado por jovens jogadores, deram ao John John a condição de evoluir e de se tornar um meia de primeira prateleira no Campeonato Brasileiro. Ele termina 2025, sim, como um meia de primeira prateleira do Campeonato Brasileiro. Resta saber se para 2026 ele vai manter esse nível. E aí, falando em possíveis negociações, o John John é um atleta jovem, que pode ser negociado. Eu acredito que vão haver sondagens tanto de outros times do Campeonato Brasileiro, talvez ali um Atlético Mineiro, um Grêmio, times que estão buscando reforço para times do G12 que estão buscando reforços para o seu meio de campo. Como eu também acho que mercados europeus como talvez segundo escalão da Premier League, uma liga russa, times nessa linha, Campeonato Espanhol, talvez possam também vir aqui buscar o John John para levar para suas ligas. Então eu acho que ele é um cara que se recolocou no mercado, além de ter evoluído muito e de trazer de volta um protagonista para o Bragantino. A gente, depois da série do Claudinho, o Bragantino ficou um tempo sem rosto, ao meu ver. O Eduardo Sacha até conseguiu carregar bem o piano ali em determinado momento. Mas eu acho que essa temporada o John John chegou e disse assim, beleza, eu vou ser o protagonista do Bragantino, assumiu essa responsabilidade. Eu acho que hoje ele é o jogador mais valioso desse elenco. Então é isso, você concorda com a minha análise, você discorda? Deixa seu comentário aqui na caixa de comentários do YouTube, por favor, se inscreva, dê o like, vamos discutir, vamos falar de futebol jogado com ideias, e é isso, valeu, falou!